Muy bien, bueno, hola a todos, buenas tardes en Buenas Perú, tardes. Boa tarde. eh, buenas noches em Brasil, né, Paulo Ricardo, Buenas já estamos noches. noite aqui. Em primeiro lugar, agradecer muito a Iris e a Miguel pela invitação. São grandes amigos, especialmente Miguel, do tempo da época da Unicamp. Saudar o professor Paulo Ricardo, um grande amigo também que fiz nos tempos de Unicamp, nosso mestrado e doutorado. Me desculpe, pero el español no es muy bueno, sí, pero no he practicado ni hablado espanhol de uma maneira mais habitual durante os últimos anos. Perdão. Se digo algo mal, corrígeme. ¿Sí? Sí, claro. Muy bien. A pedido de Miguel, yo voy a hablar un poco con ustedes respecto de la siguiente temática: creatividad, tecnología y desarrollo sostenible. ¿Sí? Os objetivos que trago a ustedes hoje é tentar, de uma forma bem resumida, contextualizar a recuperação verde da economia, especialmente em um mundo pós-pandemia, que estamos, eu creio, já a caminhar para um mundo pós-pandemia. A discussão sobre a recuperação verde, a economia verde, a questão do desenvolvimento sustentável tem atualmente ganhado força, está a ser discutido muito fortemente, não só na academia, pero em las instâncias governamentais. Em Brasil, especificamente, tivemos há alguns meses uma carta, uma recomendação de los ex-presidentes do Banco Central e ministros da economia, indicando a Brasil a necessidade muito importante de considerar o desenvolvimento sustentável, a questão ambiental, como uma forma de recuperação econômica pós-pandemia e de inserção, não sei se é isso o termo inserção a nível Insertarse. Inserção internacional da economia brasileira. Além disso, integrar os conceitos de tecnologia, inovação social, economia criativa e desenvolvimento sustentável. Então, entre os objetivos, de uma forma bem resumida, para apresentar essas questões, com base em lo texto que enviei a vocês, que trata de um caso específico de Brasil, da região de Rio Grande do Sul, de Bento Gonçalves, distrito de São Pedro. Muito interessante o caso que ocorreu nesse local, no Rio Grande do Sul, como a inovação social, economia criativa, a partir das características específicas do território, da localidade, conseguiram estabelecer uma economia inteligente, criativa, com desenvolvimento sustentável. Ou seja, em el ambiente que Paulo Ricardo nos trouxe muito bem apresentado, excelente classe de Paulo Ricardo,
sobre as tendências que temos agora com relação à economia 4.0, pero a economia criativa e a inovação social e na tecnologia social também tem uma possibilidade forte de contribuir com nossos territórios, com nossas localidades, com nossas cidades, certo? Bem, qual é o momento que vivimos? Vivimos em um momento de extrema crise, uma grave crise, a maior crise desde 1930, sim, porque é uma crise sanitária, certo? Empieza como uma crise sanitária, pero também é uma crise ambiental e econômica, certo? E a crise atual tem um grande impacto pelo fato de empiezar em países centrais, em países capitalistas centrais, Estados Unidos, Europa, China, Japão, certo? E se estende por todo o mundo. Impacta de forma avassaladora a toda a humanidade e nos exige muito fortemente repensar, certo? Repensar, buscar novas salidas que não são mais o que tínhamos antes, ou que vivíamos antes. Pensar hoje em salidas, em políticas de recuperação econômica, sem integrar a questão ambiental, é uma falácia, como dissemos em Brasil, é uma mentira. Não estaremos buscando a saída de forma correta. Sim? A crise atual, a mi ver, em minha opinião, é um momento de pensarmos em novas formas de tratar a questão econômica, ambiental, de forma integrada. De uma forma que a questão ambiental não é inimiga da economia e nem a economia é inimiga da questão ambiental. Ambas devem caminhar de forma conjunta, de forma unida. Sim? E atualmente, o que vimos, Mira, se discute muito sobre a recuperação econômica depois da pandemia. Em Europa, países europeus, especialmente, a temática de retomada verde, economia verde, é muito forte atualmente. E as políticas de recuperação econômica europeia serão políticas baseadas na questão ambiental. Por isso, pode trazer importantes impactos, especialmente na agricultura tradicional brasileira. Em atual governo de Bolsonaro, temos tenido problemas gravíssimos na questão ambiental, envolvendo a agricultura e, não sei se o termo é esse, atrapalhar, impactar negativamente
impactan negativamente la visión que el mundo tiene de la agricultura brasileña. E isso é grave. Sim? O que vimos, Mira, em uma recuperação pós-pandemia, é uma recuperação basada em economia verde, a reindustrialização sustentável, um termo que já hablo há 8 anos e tive a oportunidade de escrever textos sobre essa temática, reindustrialização sustentável. ¿Sí? Repensar a indústria, enquanto engenheiros que tínhamos aqui em nossa classe, repensar a indústria em um âmbito sustentável, com novas tecnologias, novas formas de produção, inovadoras, em sentido da indústria 4.0, e menos impactantes em lo social e em lo ambiental. Então, há salidas inteligentes e importantes. ¿Sí? Generação de energia, conceito de cidades inteligentes, as smart cities, que muito se discute no âmbito da indústria 4.0. ¿Sí? Então, projetos são pensados em formas de se, digamos, utilizar as benesses que a natureza nos permite, nos fornece, certo? Recursos naturais, de uma forma sustentável, sem necessidade de avançar a agricultura, por exemplo, em devastação, em derrubada de florestas, em quedas de florestas e problemas sérios como estamos a ver atualmente em Pantanal, Mato Grossense brasileiro. Então, veio com uma visão muito, digamos, positiva e optimista. Não sei se sou muito, como pode assim, não sei se sou muito utópico, ¿sí? Pero creo que a questão ambiental, a reindustrialização sustentável, a economia verde, a tecnologia social, juntamente com a indústria 4.0, pode indicar um caminho diferente para a recuperação que necessitamos. Então, é necessário, agora, de acordo com o texto que enviei a vocês, integrar 3 questões principais em este processo. Quais são as 3 questões principais? A tecnologia e inovação social, certo? Vamos falar de exemplos de tecnologia e inovação social, que o texto trata de forma muito clara como isso foi aplicado em âmbito de Bento Gonçalves, o caso que o texto trata. A tecnologia e inovação social, atrelada com economia criativa, pode, em conjunto, levar-nos a um desenvolvimento sustentável. Sim? Não há possibilidade de pensarmos um desenvolvimento sustentável em atual momento sem integrarmos a tecnologia e inovação social. A economia criativa pode vir a ser uma questão a mais, um apêndice, sim? Uma questão a somar
Pero tecnologia e inovação social, mira, são questões principais, importantíssimas, para ver um desenvolvimento sustentável. Nessa consideração, trazendo então um pouco de inovação social, a noção de inovação social. Então, a inovação social é uma transformação que tem um impacto significativo em la sociedade e começa a nível local. Então, há que pensarmos em conjunto qual as vocações, sim, vocação, esse termo? Sim, vocação, sim. Vocação local, territorial, regional. Se pensarmos em âmbito da região de Lima, Peru, ou mesmo outras regiões de Peru, qual as vocações as regiões possuem? Por quê? Exatamente pelo fato de que a inovação social, quando surge, começa a nível de território, e as características e vocações territoriais, regionais, locais, são muito mais efetivas do que transformações ou inovações que vêm de fora para dentro, ou de arriba para abaixo. Não. A inovação social pensa local, regional, na cidade. O que temos a oferecer? O que temos a fazer em termos de inovação? Muitas vezes, a inovação social está onde menos pensamos que ela esteja. Por isso, mira, a questão das vocações regionais, locais, municipais, são fundamentais para se pensar essa inovação, para que ela seja efetiva, para que a população entenda a inovação, proponga a inovação, e com isso pode ser uma questão que vai a contribuir para quê? Para solução de problemas locais. Quando a inovação social é pensada em âmbito de solução de problemas locais, a inovação cria formas diferentes de enfrentar esses problemas, e com isso a tecnologia social surge também dentro da realidade local, regional, da cidade, por exemplo. Se considerar as características internas da sociedade, adaptando-se à inovação, à solução dos problemas. Mira, e quando trazemos a questão de inovação social, é importante, e a discussão da academia hoje trata muito sobre a economia criativa. ¿Sí? E a economia criativa não tem nada de sensacional, de muito lejos da situação ou da realidade local. A economia criativa é um ciclo que combina criação, produção, distribuição de produtos que utilizam a criatividade. Os ativos intelectuais e o conhecimento como principais recursos produtivos. ¿Sí? Quando
Mira, el texto que enviei a ustedes se trata de setores e atividades como patrimônio material e imaterial, ¿sí? Arquivos, museus, expressões culturales, que em lo caso del texto es la cultura italiana, na região de Bento Gonçalves, e se prestou aqui a ser uma forma de atrair o turismo sustentável. Ou, como dissemos aqui, ecoturismo. Expressões culturais, artes, artesania, a literatura, a moda. Peru é riquíssimo em la questão de los trajes peruanos, em certas localidades. A cultura peruana é riquíssima. E regiões fantásticas de ecoturismo que pode ser incentivado a partir de noções criativas e de inovações sociais de los territórios. A arquitetura. Mira, a América Latina tem uma riquíssima arquitetura que é muito pouca utilizada em termos criativos para generar opções e as oportunidades econômicas a serem exploradas em formato sustentável. E generam negócios. Sim, não há nenhum erro, tá, em pensarmos em generar negócios, pero pensar em generar negócios sustentáveis, ligados com as questões territoriais, locais, regionais e suas vocações. ¿Sí? Sí, ya está mejor ya. Ya se estabilizó todo ya. ¿Estoy a oír alguien? Sí, alguien, por favor, sus micros, por favor. Ah, sí. Sí. Tranquilo. Muito bem. O texto que enviei a usted, a inovação social e economia criativa, conclui que existe uma relação de causa e efeito entre a economia criativa e a inovação social. Mira, os bienes e serviços criativos têm repercussões que generam transformações e soluções sociais. ¿Sí? Desde que pensado sobre a ótica de las vocações locais, regionais, territoriais. ¿Sí? Então, a economia criativa pode generar inovação social, criando elementos fundamentais. Mira, conhecimento, cultura, criatividade, orientados ao desenvolvimento econômico, social e ambiental. As três bases do desenvolvimento sustentável. ¿Sí? Pero não se esqueçam, mi mensaje principal en esta clase es importante conocer las vocaciones locales y regionales para así pensar las cuestiones de economía creativa y de innovación social. Mira, algunas amostras aí da localidade de São Pedro, tema do texto. Está claro que a economia criativa e a inovação social podem induzir o desenvolvimento sustentável. É o caso estudado por Fatinelli, Darisbo e Maciel, demonstrou que a inovação social desde a economia criativa é um indutor de desenvolvimento econômico, social e ambiental. São Pedro, distrito São Pedro de Bento Gonçalves, era há alguns anos atrás,
un distrito totalmente abandonado. Pero, quando perceberam a importância de se trazer, de se considerar a questão territorial, a questão principalmente cultural, enviesaram um projeto de recuperação disso, envolvendo a arquitetura, engenheiros que reconstruíram várias localidades, a produção de vinho, sim, vinho, sim, e reforçaram a questão de ecoturismo, de turismo sustentável. Isto trouxe a Bento Gonçalves uma importância, colocou Bento Gonçalves no trajeto do ecoturismo local, e São Pedro se recuperou fortemente a economia e as pessoas que até então saíam, ferravam a localidade, hoje permanecem na localidade, ou então saem da localidade para estudar, se formar, pero voltem à localidade para desenvolver, para desarrollar ideias, trabalhos, negócios sustentáveis para reforçar cada vez mais a realidade de São Pedro e de Bento Gonçalves. Pero, mira, em minha opinião, é de fundamental importância considerar quando pensamos, projetamos ideias, projetos, etc., da inovação social, da economia criativa, sim? Pensando em desenvolvimento sustentável de uma maneira profunda, de uma maneira efetiva, é fundamental considerar a noção de economia ecológica. Sim? Miguel, juntamente a mim, tivemos a oportunidade de estudar muito profundamente a questão da economia ecológica. Sim? E qual a questão da economia ecológica é talvez a mais importante nessa questão? Os limites biofísicos de los ecossistemas. Sim? Considerar economia como um subsistema dentro do ecossistema do meio ambiente. Sim? Não há possibilidade de expansão da economia de forma infinita. Não há essa possibilidade. Não tem como. A sociedade não consegue isso. Os recursos naturais não conseguem atender a esse crescimento ilimitado. Não tem essa possibilidade. Portanto, isso nos leva a ter a ideia de que a inovação social e a própria economia criativa tem que pensar em maneiras de a economia, a produção, considerar os limites biofísicos, os limites do crescimento. Isto não é uma discussão recente, muito pelo contrário. Desde a década de 1970, se discute isso, se habla sobre isso, sobre os limites do crescimento. E a economia ecológica coloca muito bem essa discussão. E também
Mira, é importante tanto quanto considerar os limites biofísicos dos ecossistemas, ou seja, como Dale e Farley tratan muito bem. O uso de los recursos renováveis, sí, renováveis, que se regeneram, o uso dos recursos renováveis dentro de la capacidad de renovación do recurso y los recursos no renovables de acuerdo con la capacidad del planeta, de la naturaleza, de absorber o que genera a partir do uso dos recursos não renováveis. Exemplo, o uso do petróleo, de los combustíveis fósseis, de acordo com a capacidade do planeta de absorver os resíduos generados. E também a pensar a questão de los territorios, de las vocaciones locales, la participación social es fundamental. Pero ¿cómo? A través de una gestión policéntrica. La noción de Elinor Ostrom. ¿Sí? La gestión policéntrica. No se puede esperar las políticas arriba abajo, de fuera para dentro apenas. Las políticas, las decisiones también deben ser tomadas, pensadas en ámbito de la localidad. Gestión policéntrica, varios centros de decisión a respecto, especialmente de los usos de los recursos naturales, de las formas de usar los recursos naturales. Pues, somente de esta manera se puede elaborar acciones de innovación social y de economía creativa que sí van a contribuir para un desarrollo sostenible. Sí, los límites biofísicos de los ecosistemas y participación social en una gestión policéntrica. En mis clases siempre me gusta mucho apresentar algunas preguntas al final. Preguntas importantes para hacer pensar como agir a partir da discussão que se coloca. E coloco aqui, já caminhando para a finalização, duas perguntas importantes. Como pode a engenharia, especialmente, pero não solo, a engenharia ambiental, contribuir a la inovación social y la economía creativa? ¿Cómo orientar estas acciones hacia un desarrollo local y regional sostenible? Preguntas para pensarmos en ámbito de la academia, de los doctorados, de las maestrías, pensar formas de solución de los problemas locales que agregan la tecnología, la innovación, la industria 4.0 de una forma sostenible, de una forma que abarque la cuestión social, ambiental y sí, la cuestión económica. ¿Cierto? Estas son las referencias que busqué para esta presentación. Pele Farley, Fatinelli D'Arisbo Maciel, que é o texto que encaminhei, e a grande obra de Elinor Ostrom, né, para além
de mercados e estados, simplesmente a gestão policêntrica repensada no âmbito dos sistemas econômicos complexos. Sim? Graças, Universidade Nacional de Engenharia, pelo convite e estamos abertos para discussões, colocações, perguntas. Muchas gracias.